Bom, esse é o algoritmo da pesquisa binária. A função recebe como parâmetro o vetor e a chave, que é o elemento que a gente quer buscar nesse vetor. Inicialmente são declaradas algumas variáveis. A esquerda e a direita basicamente são os dois extremos do vetor. Tentativa é o número de tentativas que vão ser realizadas até encontrar o elemento chave. E o meio é inicializado com zero, porque ele vai acabar recebendo o meio do vetor. Então, enquanto verdadeiro, o anterior recebe o meio, que inicialmente é zero. Eu printo a esquerda e a direita, que vai ser inicialmente a direita, a esquerda vai ser zero e a direita vai ser o tamanho do vetor. O meio recebe o tamanho total do vetor dividido por 2. Se o anterior for igual ao meio, então ele não encontra o elemento no vetor e retorna menos 1. Aqui eu tenho uma variável auxiliar que recebe o elemento do meio do vetor. Se a chave for igual a esse elemento do meio, então retorna a tentativa. Se não, se a chave for maior do que esse elemento, então a esquerda é deslocada para o meio. No caso, a esquerda recebe o meio. É como se a gente dividisse esse nosso vetor pela metade. E se a chave, no caso, for menor que esse elemento do meio, então a direita recebe o meio. A gente desloca a direita em direção ao meio do vetor e também reduz esse vetor pela metade. É importante dizer também que o vetor, a gente presume que o vetor ele já está ordenado. Por isso que tem como fazer essas comparações em relação ao número da chave, ao elemento chave e ao valor do meio do vetor, porque uma vez que o vetor está ordenado, tu consegue comparar se o elemento chave está na primeira metade ou na segunda metade, e assim sucessivamente. Aqui basicamente tem a leitura da entrada, o tamanho do vetor, os elementos e o número chave, e a chamada da função. Eu vou executar o algoritmo para demonstrar o funcionamento dele. O tamanho do vetor, enfim, pode ser qualquer tamanho. Eu vou botar um vetor de tamanho 5, com os elementos ordenados. E eu quero buscar o número 1 no vetor. Bom, inicialmente a minha direita tem o valor 5 e a esquerda o valor 0. O meio do vetor é 2, porque no caso daria 2,5, a própria linguagem faz a redonda. E o meio assume o valor 2. Como eu percebo que o valor 1 é menor do que o valor do meio, então eu vou deslocar a minha direita. A minha direita recebe o meio e a esquerda segue com o valor anterior. Agora o meio do meu vetor recebe 1 e a minha direita é deslocada e passa a ser 1 também. Então a direita vale 1 e a esquerda 1. O meio do vetor passa a ser 0 e o elemento é encontrado na terceira tentativa. Então, primeiramente, a gente divide o vetor, depois, novamente, esse vetor é dividido e o número, então, é retornado. E esse é o algoritmo de pesquisa binária.